eu sou a Iso Baldini. A Mago me chamou para fazer esse quadro que chama Confeito e Fala. E aqui a gente vai fazer uma receita deliciosa enquanto a gente bate um papo. Então a gente vai fazer a receita de cupcake de nozes, mas antes de eu começar, ativa o sininho e dá um like pra gente. Vamos para a receita agora. A gente vai começar batendo as claras em neve. É uma receita muito gostosa. A gente bate as claras em neve, vai reservar para depois a gente fazer colocar os demais ingredientes. Vamos lá? Aqui as claras já foram batidas em neve. A gente vai reservar. E a perguntinha é como eu comecei na confeitaria. Eu comecei na confeitaria tendo que fazer bolo para meus filhos. Eu era muito jovem e daí eu tinha que fazer bolos, né? Fui tendo muitos filhos e daí eu tive que fazer bolo. Aí eu comecei fazendo esse tipo de trabalho porque me encantava muito. E uma coisa interessante é que eu gostava de fazer bolo difícil, que era sempre bolos artísticos. Então agora com as claras já batidas e reservadas, a gente vai dar continuidade. Eu vou colocar a manteiga e o açúcar. E a gente vai bater. Não precisa trocar o batedor, tá? A gente vai bater agora até ficar bem cremosinho. E na sequência, enquanto estiver batendo, eu vou colocar as gemas para já ir incorporando e ficando tudo fofo, tá bom? Então agora com o nosso creme batido, e olha que creme lindo, bem bonitão, fofinho. Vou fazer um barulhinho aqui. Agora com esse creme batido a gente vai colocar alguns outros ingredientes. Mas antes disso, mandaram uma pergunta para mim, se eu não fosse confeiteiro, o que eu seria? Confeiteira. Mas eu andei pensando a respeito dessa pergunta. Eu acho que hoje eu gostaria muito de ser uma terapeuta, mas ajudando as pessoas mais espiritualmente. Eu acho que eu gostaria de fazer um reiki, alguma coisa assim. Acho que seria uma profissão que eu gostaria de fazer hoje. Então aqui, esse creme, a gente vai agora intercalar. Eu vou colocar o fermento aqui. E a gente vai intercalar então a farinha e o leite. Então, a pergunta que chegou agora foi qual foi o meu maior perrengue. Quem é confeiteira sabe que perrengue é uma coisa quase que normal dentro de uma cozinha. Mas eu acho que um dos meus piores perrengues foi um bolo que caiu dentro do carro, na hora que eu estava fazendo a entrega. Ele estava na mão de uma outra pessoa, estava com um bolo, era um bolo de andar. Eu estava com um bolo na mão e uma outra pessoa estava com outro bolo. E a hora que a gente passou, tipo, numa lombada, esse bolo, ele simplesmente virou no chão do carro de ponta cabeça. Aí vocês vão querer saber o que eu fiz? Eu entreguei o bolo de baixo na festa, corri para minha casa, cobri um bolo, era com pasta americana, eu cobri um bolo falso e alguém foi levar esse bolo para a festa, né, para colocar. Enquanto isso, eu fiz um bolo de apoio para poder ter bolo suficiente para a festa, que foi o que a cliente combinou. Mas cair bolo é uma coisa muito, muito triste. Aqui a minha massa tá super bonita. Olha que massa linda. E agora a gente vai incorporar aquela clara que ficou reservada. Aí junto nós vamos colocar 20 gotinhas da emulsão de baunilha. E as nozes. E
agora a gente vai misturar tudo bem delicado. De cima para baixo. Se por um acaso sua batedeira não tiver um bol grande como esse, aí eu vou sugerir que vocês continuem a receita, depois que bateu a manteiga e o açúcar e as gemas, passe para uma tigela maior. Porque se fica muito apertadinho, às vezes a massa não fica tão fofa. Então é uma dica legal, passar para um bol maior. Olha, me fizeram uma pergunta muito interessante. E eu me perguntei muito sobre isso também. Me diga algo interessante sobre mim, para eu contar alguma coisa interessante sobre mim e que ninguém saiba. Olha, eu acho que poucas pessoas sabem, vamos dizer assim, então. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer pintura. Durante muito tempo eu fiz pintura em guardanapo, fazia alguns tipos de pintura em saquinhos de calcinha, de sutiã, para a gente guardar no guarda-roupa. Eu fazia pipa para a loja da minha mãe. Eu acho que todos esses ensinamentos de artesanato me ajudaram a ser uma confeiteira que eu fui assim, que eu trabalhava muito com pasta americana, né? Então ajudou eu pintar bolos. Eu pintava bolo bem antes de tudo isso virar moda, né? Porque eu faço bolos artísticos há mais de 30 anos. E eu fazia pasta americana em casa. Foi assim, eu fui uma das pioneiras em pasta americana na minha cidade. E eu fazia pintura, porque a gente não tinha folha de papel arroz nem nada. Então eu achava que se eu pintasse com corante comestível, claro, ficava legal, eu conseguia resolver o problema, né? Então, acho que é uma curiosidade, eu fiz bastante artesanato. Então, agora com a massa pronta, a gente vai colocar nas forminhas. Eu escolhi a forminha marrom. E enquanto eu faço esse serviço, me perguntaram o que me faz surtar. Imagina, vê se eu tenho cara que surta, gente. Imagina, não, eu surto sim. O que me faz surtar desculpe, viu, gente, mas são clientes que atrasam. Gente, cliente que fala que vai chegar às 9, vem a meio-dia, ou que fala que vai vir às 5 e aparece às 7, daí a gente fica preso, mas eu acho que isso daí, muitas confeiteiras estão junto comigo com esse surto, porque a gente não pode ir tomar um banho, a gente não pode sair, tem que esperar cliente. Desculpa, cliente, eu amo vocês, mas chega no horário, tá? Então, aqui eu costumo pesar, se vocês tiverem aqueles pegadores de sorvete, o maiorzinho, geralmente dá certo, mas eu sou meio perfeccionista, eu peso 50 gramas, então eu vou pôr na tara aqui e eu coloco 50 gramas por vez, para que fique tudo do mesmo tamanhinho, né? Aí as pessoas têm a ilusão, falam assim, vou pegar esse que é maior. Não é nada, gente, tudo pesado. Peraí que não tô enxergando. Ai, gente, me perguntaram se eu participaria de um reality de confeitaria. Não. Eu não. Acho que eu não tenho estrutura emocional para um reality. Acho bacana. Já me convidaram para ir de ajudante, aí eu iria, mas para ser julgada eu acho que não iria não. A massa nas forminhas, mas antes de levar ao forno eu vou só falar para vocês que eu usei essa forminha maravilhosa da Mago, eu usei a marrom, vamos falar que ela é facílima de soltar, não abre e não transfere cor, tá certo? Então não esquece, forminhas da Mago. Tem cores lindas. Recheio pronto. Eu usei um doce de leite mais firme, então eu coloquei um pouquinho de creme de leite nele para dar uma consistência mais cremosa. Caso você compre um mais molinho, não precisa, ou se você cozinhar leite condensado também, não precisa, tá bom? Então o recheio tá pronto e agora a gente vai bater a cobertura.
que é bem simples também, uma cobertura muito gostosa. A gente vai estar usando chantilly mago e nós vamos usar o doce de leite e vamos colocar os dois na batedeira e só bater, facinho. Enquanto eu coloco aqui, a pergunta que chegou para mim foi qual doce que eu gosto mais de fazer. Cupcake. Eu amo fazer cupcake. Eu acho ele um bolinho encantador. Eu acho que ele, além de muito gostoso, dá para variar muito os recheios, as coberturas. E quando a gente não varia a cobertura, a gente pode fazer ele muito decorado, que serve para dar de presente, né? Fazer aquelas caixinhas. E quem não ama ganhar uma caixinha de cupcake? Então, meu doce preferido para trabalhar é cupcake. Agora eu vou bater aqui. Nossa cobertura está pronta. E olha que coisa mais linda e gostosa. Ó. Super bonita. Super consistente. E tá super cheirosa e gostosa. Agora a gente vai decorar nosso cupcake. Então agora com as massas já assadas, saco de confeitar já com recheio e cobertura. Vamos finalizar e eu vou ensinar vocês uma maneira que tem para furar o cupcake. Eu vou usar a faca, para quem não tem algum cortador específico, mas aquele de tirar furinho da maçã, sabe? Que lá dá certo também. E a gente vai rechear, que fica mais fácil também. Pergunta que chegou aqui para mim. Me fizeram uma pergunta se eu já pensei em desistir da confeitaria. Já. Acho que toda confeiteira já pensou em desistir, porque tem dias que são difíceis, né? E a gente acho que desiste, mas no coração assim a gente não consegue. Então, vamos lá para a confeitaria. Eu digo que eu saio da confeitaria, mas a confeitaria não sai de mim. A pergunta é que se eu pudesse dar um conselho para a Isaura de 10 anos atrás, eu daria 3 conselhos. Vá para a academia hoje, estude finanças, investimentos. Isa, aquele dia que você for no aeroporto, demora mais daquele abraço. Porque você vai ser enganada que vai ser só 6 meses, não vai. O resto, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu passei foi para me tornar a pessoa que eu sou. E eu acho que isso tudo é válido. Cupcakes prontos, totalmente decorados e lindinhos. E antes de finalizarmos, a última pergunta. Me fizeram a pergunta qual o conselho que eu daria para quem está iniciando na confeitaria. Eu acho que ser mais criativa, para que você seja uma referência, né? Faça tudo muito bem feito, melhor do que qualquer outra pessoa, para que você seja referência no seu produto. E o melhor conselho, usa produto da Mago, que são os melhores produtos. Boa sorte para você que está começando, tá bom?